Tu és o rei dos judeus? Você está dizendo isso por você mesmo? Ou outros disseram isso ao meu respeito? Por acaso eu sou judeu? O teu povo e o chefe dos sacerdotes te entregaram a mim? O que foi que tu fizestes? O meu reino não é daqui. Se o meu reino fosse daqui, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue à autoridade dos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então tu és rei. Você diz, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. E todo aquele que está com a verdade ouve a minha voz. E o que é a verdade? Queridos telespectadores, caros irmãos e irmãs, todos os anos nós celebramos a festa de Cristo Rei. Esta festa encerra o tempo comum na liturgia e dá início, por assim dizer, a um tempo de preparação. No próximo domingo será o primeiro domingo do Advento. Nós iremos então iniciar a nossa preparação para o Natal do Senhor. Hoje nós somos convidados e a liturgia nos propõe esse texto do Evangelho. Nele nós encontramos a figura de Cristo como sendo o centro. Nosso Senhor veio ao mundo para trazer a mensagem e a boa nova do reino. Ele é a mensagem e a boa nova do reino. Filho de Deus, Filho unigênito de Deus, como nós cremos. Aquele que veio da parte do Pai. Como diz o evangelista São João, o Verbo eterno que veio e se fez homem e habitou entre nós. Jesus Cristo está no centro da vida, porque por Ele todas as coisas foram feitas e sem Ele nada foi feito. É Ele que dá razão, sentido a tudo que nós fazemos. Portanto, temos que adequar a nossa vida, o nosso modo de ser, as nossas atividades ao projeto de Cristo. Não para suplantarmos os projetos humanos, não, mas para dar razão, vigor, força, sentido novo aos projetos que nós elaboramos. Jesus Cristo dá sentido a todas estas coisas e garante que nós todos tenhamos uma perspectiva boa. O futuro não é o caos. O futuro está em Deus e nós caminhamos para Deus. Este trecho do Evangelho, mostrando Jesus então no centro das atenções, coloca aquele momento crucial, aquele momento fundamental do diálogo entre Jesus e Pilatos. Pilatos quer entender o que é que está acontecendo. O homem que tinha todo o poder civil queria entender qual era o sentido daquelas coisas. Mas, como não tinha a formação dos judeus, não tinha a orientação que os judeus recebem desde pequenos, Pilatos apenas faz análise e julga as coisas que ele está vendo, observando. E como militar, como governador, deve encontrar segurança para as suas convicções, porque é o responsável pelo governo daquela região. Jesus está preso, colocado diante de Pilatos e é por ele interrogado.
Jesus está sendo acusado, está sendo caluniado. Aquele povo todo, e poderíamos dizer assim, aquele povo que o acolheu na entrada em Jerusalém, aquele mesmo povo o condenou. Os chefes do povo fizeram, por assim dizer, esta armadilha para que Jesus fosse condenado. Pilatos resistia um pouco a essas acusações, precisaria de ter um pouco mais de elementos para poder condenar alguém. Mas como não estava convencido, sempre faz referência a este povo e aos chefes do povo. Jesus é questionado por Pilatos. Quem é você? Jesus se cala. Pilatos vai além e diz aquilo que ele escuta. Evidentemente, aquilo que foi um pouco o centro da acusação. Pilatos pergunta a Jesus: tu és rei? E Jesus, nesse diálogo, então, devolve a pergunta a Pilatos e pergunta a ele: você está dizendo isso por você mesmo ou alguém te disse? É você mesmo que acredita nisso ou alguém que te disse? Esse alguém que te disse poderia ter um sentido positivo, porque Pilatos ouviria alguma coisa importante. Só que naquele contexto, o dizer de alguém não era para trazer uma boa notícia a Pilatos, mas para condenar Jesus, para fazer aquela armadilha funcionar. E Pilatos responde, e diz: olha, eu não sou judeu, foi o teu povo e os chefes do teu povo que te entregaram a mim. Vejam, isso aqui é muito importante. Quem é que entrega Jesus? Não são os estrangeiros, não são aqueles que estão à margem da sociedade, não são os pagãos, são aqueles que fazem parte do povo de Deus. Os companheiros, os familiares, os próximos de Jesus é que o acusam e o entregam. E Pilatos diz isso: eu não sou judeu. Tenho autoridade sobre vocês, mas não sou judeu. O teu povo, os chefes do teu povo é que te entregaram a mim. Nesse momento, Jesus diz uma palavra que nos ajuda, todos nós, a compreender o fundamento e a profundidade do mistério do reino dos céus. Jesus diz: o meu reino não é deste mundo, porque se fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para não deixar que eu fosse entregue aos judeus. E veja, não deixar que eu fosse entregue aos judeus, aos chefes. Isso significa que Jesus desce um pouquinho mais na sua reflexão. Quem é que entregou Jesus? E nós sabemos bem, o Evangelho diz e traz esta notícia. Foram aqueles que caminharam com Jesus o tempo todo. Aqueles que estiveram com Jesus. Judas Iscariotes entregou Jesus, mas quase nós poderíamos dizer que Judas Iscariotes é símbolo, representa tantas outras pessoas que não aceitavam Jesus. Por quê? Jesus mexia na posição de alguns. Tratava as coisas de outro modo. E por inveja, por não aceitarem aquela proposta que Jesus trazia, quiseram eliminar Jesus. Nós vamos celebrar Cristo Rei nesta solenidade. Hoje este Evangelho nos inspira. Jesus Cristo é o centro da nossa vida mesmo? Ou nós apenas estamos comodamente colocados como discípulos de Cristo? Temos algum status, temos alguma posição, algum conhecimento, e achamos que isso resolve
os nossos anseios e desejos. O Senhor Jesus Cristo nos quer bem, entrega a sua vida por nós. Como diz a Sagrada Escritura, retomando o profeta Isaías, ele é levado para o suplício da cruz. Celebrar Cristo, Rei do Universo, significa nos perguntarmos, ou melhor, significa aceitarmos que Jesus Cristo está no centro da nossa vida, da nossa existência. Nós queremos que esta centralidade de Jesus não seja aparente, mas seja fundamental, seja essencial. A presença de Cristo no nosso meio é uma presença amorosa, misericordiosa, presença de alguém que nos quer bem, que quer o nosso bem. Por isso, nós vamos compreender aquilo que o Senhor nos dá, compreender também aquilo que Ele pede de nós. Nos pede fidelidade, nos pede compreensão, nos pede firmeza de propósitos, nos pede serviço àqueles que mais sofrem. O reinado de Cristo não é um reinado de autoridade, de poder. O reinado de Cristo é um reinado do serviço. Esse serviço que nós recebemos, esse serviço que nós recebemos do próprio Deus, Ele nos serviu enviando o seu Filho único ao mundo para nos libertar do pecado e da morte. E nós, como resposta amorosa, devemos servir a Cristo, servir aquele que veio para servir, servir aquele que veio para entregar-se por nós. Que nós, queridos irmãos e irmãs, estejamos atentos a tudo aquilo que o Senhor inspira no nosso coração, a tudo aquilo que Ele quer que façamos, não para o nosso próprio bem, mas para o bem do reino dos céus, que é, no final das contas, o bem dos irmãos e irmãs. Que nós aceitemos esta nossa decisão de viver segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra, angústia entre as nações, aterradas com o rugido e a agitação do mar. Os homens morrerão de pavor, na expectativa do que vai acontecer ao universo, pois as forças celestes serão abaladas. Então vocês verão o Filho do Homem vir numa nuvem, com todo o seu poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, ergam e levantem a cabeça, porque a libertação de vocês está próxima. Tenham muito cuidado e não deixem que os seus corações se tornem pesados.